Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. É a resposta de Pedro à pergunta de Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? É resposta de Pedro, mas resposta baseada na revelação do Pai, na revelação divina. Nos diz Jesus, logo depois da resposta de Pedro: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Foi o Pai quem revelou a Pedro quem era Jesus, o Messias, o Filho de Deus. O Messias, que significa aquele que é ungido, aquele que era o esperado por Israel, aquele que era a realização das promessas de Deus feita no Antigo Testamento pela boca dos seus profetas. O Messias era aquele a quem Israel tanto aguardava, aqueles a quem Israel tanto esperava, aquele que foi profetizado no Antigo Testamento, e agora está ali, diante dele, de Pedro, um simples pescador da Galileia, ele que veio para se revelar aos pequeninos, porque são os pequeninos quem mais acolhe a mensagem de Deus. Os grandes já estão cheios do seu orgulho, da sua vaidade, de suas riquezas, de suas posses. Lembremos o que aconteceu no nascimento deste Messias, quando os magos do Oriente chegaram e foram ao palácio de Herodes perguntar: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Herodes não deu um passo sequer para encontrar este Messias, para encontrar este rei dos judeus. Enquanto que os magos do Oriente fizeram uma longa viagem, enfrentando perigos, enfrentando situações difíceis, enfrentando momentos nada confortáveis durante aquela viagem, à procura do rei dos judeus que acabava de nascer. E depois, naquela mesma noite, quem vem visitar o menino Jesus, novamente não é Herodes. Herodes está lá, confortavelmente instalado em seu palácio. Quem vai visitar são aqueles pastores que estão no campo, cuidando dos seus rebanhos durante a noite. Tu és o Messias. É a revelação que Deus faz para aqueles homens representados ali na pessoa de Pedro, um simples pescador da Galileia. Homem sem tanta instrução, que não tinha tantos conhecimentos, mas que foi escolhido pelo Senhor para ser a pedra sobre o qual edificar a igreja. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Trata-se, portanto, daquele que é o Filho do Deus vivo, e não um Deus morto. Um Deus vivo que traz vida, que traz libertação através do seu Messias para o seu povo. Irmãos e irmãs, não é Pedro que com os seus cálculos humanos chega a esta conclusão. E por isso que Jesus então explica e esclarece: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. É o Pai quem revela, e revelando também, o Pai atrai a todos para Jesus Cristo, seu Filho. O próprio Jesus depois vai dizer: ninguém vem a mim, se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. O Pai revela ao Filho,
e o Filho revela o Pai e nos traz as palavras do Pai. Para isso, é preciso ter um coração aberto, um coração disponível para acolher a revelação divina, para acolher aquilo que Deus tem para nos revelar. Feliz és tu, Simão, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. É baseado nesta revelação que tantos homens e mulheres, a começar por Pedro, por Paulo, que hoje celebramos os seus testemunhos e os seus martírios, mas que tantos homens e mulheres ao longo da história derramaram seu sangue, entregaram a sua vida, não tiveram medo de acreditar nesta revelação do Pai feita para Pedro. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. É a igreja, irmãos e irmãs, esta igreja que Cristo diz: tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É esta igreja que ao longo dos anos, ao longo das décadas, dos séculos e dos milênios, vai cada dia professando esta fé: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Esta igreja que nunca cessa de proclamar: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esta igreja construída sobre esta fé, construída sobre Pedro, construção esta que é do próprio Senhor. É Ele próprio quem constrói a igreja, como Ele diz aqui neste trecho do Evangelho: sobre esta pedra construirei a minha igreja. É Ele quem constrói. A igreja é dele. O pronome é possessivo. Construirei a minha igreja. É a igreja dele. É a igreja do Senhor. O trabalho é dele, de construir esta igreja. Temos que apenas ser como os bons tijolos ou boa massa, usada nesta construção. Deixarmos-nos usar por Cristo como pessoas que constroem e que fazem parte desta igreja. Construirei a minha igreja sob o fundamento desta fé. Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Fé esta que nós como igreja nunca podemos deixar de proclamar. Nunca cessará através da boca e da voz da igreja esta profissão de fé. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Profissão de fé esta, capaz de abalar as estruturas do inferno, capaz de colocar em fuga todo e qualquer inimigo, adversário da igreja. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Irmãos e irmãs, somos a igreja de Jesus Cristo. Cada um de nós é igreja, cada um de nós faz parte desta igreja. Cada um de nós precisa se sentir igreja de Jesus Cristo. Mas é preciso também, diante desta consciência de que somos a igreja, olharmos para a nossa fé, olharmos para aquilo que nós professamos. Cristo pergunta aos discípulos: e vós quem dizeis que eu sou? Depois de perguntar aos mesmos discípulos: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? Quer dizer, Jesus está querendo que os discípulos tomem consciência daquilo que estão falando do Mestre, daquilo que estão dizendo de Jesus. E são os próprios discípulos quem vão dizer para Jesus. Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Acontece que isso estão dizendo aqueles que não andam com Jesus, aqueles que não estão com Jesus, aqueles que não conhecem Jesus de perto, aqueles que não estão com Jesus de um lugar para outro, anunciando a boa nova da salvação. Esta é a resposta daqueles que estão distantes,
daqueles que estão longe. Cristo se interessa pela resposta daqueles que estão perto, daqueles que estão caminhando com Ele, daqueles que estão lado a lado com Ele. Por isso a pergunta: e vós? Quem dizeis que eu sou? O que eles dizem é isto, e o que vocês dizem de mim? E aí é quando Pedro recebe a revelação, abre a sua boca, fazendo esta profissão de fé: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. É a resposta de Pedro, feita a partir da revelação do Pai, que deve ser feita também a nossa resposta. Tenhamos o cuidado para não olhar Jesus como aqueles que estão longe da igreja, como aqueles que estão distantes da igreja. Tenhamos o cuidado para não ver Jesus como quem não anda com Jesus. Se a gente anda com Jesus, a gente precisa conhecer Jesus. Se a gente anda na igreja, a gente precisa saber quem é Jesus. E a gente precisa professar esta nossa fé em Jesus. Se possível for, derramando o nosso próprio sangue, como tantos homens e mulheres fizeram, como o próprio Pedro fez, entregando o seu sangue, derramando sua vida para testemunhar a sua fé em Jesus Cristo. É verdade, irmãos e irmãs, aqui Pedro proclama e faz essa revelação: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E depois Pedro irá negar este a quem ele disse que era o Messias. Talvez assim também sejamos em nossa caminhada. Um dia estejamos bem fervorosos em nossa fé, outro dia estejamos desanimados, mas nunca desistamos do Senhor. Saibamos sempre a quem nós seguimos. Pedro negou Jesus por medo daquilo que lhe poderia acontecer. Ele tinha medo de ser preso também. Ele tinha medo de sofrer com Jesus naquela noite de quinta-feira santa. Ele não sabia que Cristo ressuscitaria. Hoje a gente sabe. Hoje a gente já conhece toda a história. Pedro não conhecia naquele momento. Pedro não sabia o que iria acontecer na sexta-feira da paixão. Muito menos Pedro esperava aquilo que iria acontecer no domingo da ressurreição. A gente já sabe. A gente tem esta diferença em relação a Pedro. Sabemos toda a história, sabemos tudo aquilo que aconteceu. Não temos, portanto, desculpas para dizer: eu não sei o que iria acontecer. Sabemos sim o que já aconteceu. Ele morreu numa cruz, ele ressuscitou, ele subiu aos céus, ele enviou o Espírito Santo para nos confirmar. Assim, irmãos e irmãs, estejamos sempre prontos para professar a nossa fé. Estejamos sempre prontos para testemunhar a nossa fé. Estejamos sempre prontos para abrir a nossa boca, assim como Pedro fez, e dizer e proclamar: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Que os apóstolos Pedro e Paulo nos dê sempre a coragem de proclamar Jesus Cristo como Messias, como Filho do Deus vivo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Juntos, irmãos e irmãs, então meditemos nesta profissão de fé de Pedro, que é a revelação que o Pai lhe faz. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Feliz és tu, Simão, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. O Pai também revela a cada um de nós quem é Jesus. É o Messias, o Filho do Deus vivo.